Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E como havia comentado já em outros momentos, estamos aí nesse clima de alta visibilidade do catolicismo por causa da eleição do Papa Leão. E eu achei interessantíssimo trazer para vocês, eu gosto sempre de lembrar vocês que existem esses livros. Os livros da Sociedade Chesterton Brasil, que são publicados, muitos deles, a maioria deles, publicados unicamente pela nossa casa. Tá? Novamente, só fazendo aqui um serviço de utilidade pública. Nenhuma outra casa editorial publicou tanta literatura do padre do Sociedade Chesterton Brasil, o Padre Brown, famosíssimo aí, entre outras obras literárias de Chesterton. Tá? E a mais importante obra de crítica literária de Chesterton, que é sobre o grande Charles Dickens. Mas aqui, esse livro, ele não é grande, também não serve para... Ele é um livro de tamanho... modesto, certo? Mas tem o seu fôlego, que é a Igreja Católica e Conversão. Tá? E vocês devem conhecer, o Chesterton tem uma trajetória, né, de uma conversão que se ensaiou durante praticamente 15 anos, tá? 14 anos. Porque quando a gente lê a Ortodoxia, que é escrito em 1908, a gente já percebe que Chesterton está caminhando por um caminho muito mais de uma mentalidade relacionada a ideia de um corpo de fé, né, organizado da maneira como ele acontece na Igreja Católica, do que aquilo que era propriamente a tradição mais comum entre os protestantes. É claro que a gente sabe que existe uma certa solidez, né, na maneira como se expõe as coisas, por exemplo, na Igreja Anglicana, né, mas não é ainda a mesma coisa que no catolicismo. E cada vez mais ele vai aprofundando esse processo, até que em 1922, né, Chesterton vem a se converter, ao fazer a sua entrada oficial na Igreja Católica. Então é muito interessante ouvir ele falar do processo de conversão, né? Principalmente para quem se interessa por esse tema. Sem dúvida alguma, esse livro é uma das obras que você vai encontrar ideias, tá, singulares. Ler Chesterton é em grande parte isso, tá? Ler coisas ou que em si são ideias que você nunca viu antes, ou então ideias que você já conhece, mas articuladas de uma maneira surpreendente. Então, vamos a esse, que é o capítulo, nem é o primeiro capítulo, é o capítulo de introdução desse livro, que se chama Uma Nova Religião. E aqui, uma grande motivação que eu tenho para trazer para vocês esse capítulo é algumas pesquisas que surgiram agora, especialmente por causa, sobretudo, pesquisas que procuraram entender certos fenômenos apresentados no Anuário Pontifício. O que é esse Anuário Pontifício? É a Igreja Católica botando, né, fazendo uma prestação de contas de tudo que tem a ver com ela. Número de pessoas que entraram para a igreja, número de sacerdotes que foram ordenados, questões de obras de misericórdia, instituições que estão aí, né, fazendo beneficência, questão até patrimonial, acredito que deve entrar nesse anuário e assim por diante. O Óbolo de São Pedro, que para quem não sabe também, é um fundo, né, de doações para obras assistenciais do Papa. A princípio, todas as coletas do mundo, né, no dia de São Pedro e São Paulo, são para o Óbolo de São Pedro. O que é esse Óbolo de São Pedro? As obras de caridade do Papa, certo? Assim também como na Sexta-feira Santa, as coletas são para a manutenção dos lugares sagrados na Terra Santa, certo? E aí, no Anuário Pontifício, mostrou esse crescimento. A Igreja Católica cresce, a Igreja Católica não se retrai. A gente passa por um processo de secularização dentro da América Latina, um processo que já está consolidado. Esse processo já se dá há tanto tempo que agora começa a se ver alguns aspectos de reversão, quase como que um paradigma do pêndulo. Ou seja, as gerações anteriores, Baby Boomer e em diante, gradualmente rejeitaram o cristianismo, o catolicismo, o anglicanismo institucionalizado, porque eu quero falar aqui do contexto inglês, e assim por diante. Quando a gente chega lá na década de 80, certo? 90, as igrejas tradicionais contam, né, com uma clara irrelevância nos processos sociais e no impacto de opinião do mundo britânico, certo? Isso aí é patente para todo mundo. Depois disso, você vê que começa uma certa ascensão, né? Cada vez mais marcado por exemplo, processos como, em 2010, a visita do Papa Bento XVI até o Reino Unido, tá? Onde declaração de alguns dos parlamentares, né, que o ouviram no parlamento britânico, o Papa discursando no parlamento britânico, isso só em si já é uma coisa impactante, ele, né, e isso nos interessa porque é o contexto de Chesterton, né, é com essas instituições nesse mundo
que Chesterton dialogava, claro, anterior, né, 100 anos anterior praticamente, mas era esse o quadro. É nessa continuidade social que Chesterton, né, está enquadrado, né? Chesterton falava prevendo processos que vão se dar especialmente nessa sociedade britânica. E alguns dos parlamentares foram muito entusiastas, né, do que ouviram de Bento XVI. Inclusive, gente dando adjetivos como escutar Bento XVI foi mágico. Né, mágico. Você vê um parlamentar no Reino Unido falar que ouvir um papa falar aos parlamentares eleitos do Reino Unido e dizer que isso foi mágico, que não foi constrangedor, não foi uma intromissão, não foi não sei, é uma mudança de espírito. E agora, nesse anuário, se procurou, né, entender um fenômeno que é a geração, eu acho que são os milênios ou a geração Z, não sei muito bem, mas é os jovens na casa, não, os jovens, acho que essa geração de Z, não sei, mas esse pessoal, vamos jogar dos 22, 23 para baixo. O catolicismo na Inglaterra tem crescido especialmente entre esse público. Vamos chamar jovens adultos, né? E gente mais jovem ainda, certo? E talvez o que Chesterton fale aqui explique um pouco, né, por que desse fenômeno. A fé católica já foi chamada de a velha religião, mas atualmente tem seu lugar reconhecido entre as novas religiões. Isso nada tem a ver com sua verdade ou falsidade, mas tem muito a ver com a compreensão no mundo moderno. Seria altamente indesejável que o homem moderno aceitasse o catolicismo apenas como uma novidade, mas é uma novidade. O catolicismo age num ambiente em que se instala com a força e frescor peculiares de uma novidade. Mesmo aqueles que denunciam-no como uma novidade, como uma inovação e não apenas algo que sobreviveu até então. Falam sobre a face avançada da Igreja Anglicana, falam sobre a agressão da Igreja de Roma. Quando falam de extremistas, poderiam estar falando de ritualistas ou de socialistas. Considerando qualquer família protestante respeitável, seja anglicana ou puritana, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, descobriremos que o catolicismo é, para todos os efeitos, tratado como uma nova religião, ou seja, como uma revolução. Nesse sentido, o catolicismo não é algo que sobreviveu ao tempo, nem é considerado algo antigo, nem necessariamente deve nada à tradição. Em lugares... Olha que interessante isso que Chesterton fala. Isso aqui, gente... Olha, vale a pena fazer, né? Falar aqui para o meu suporte atrás das câmeras, vale a pena fazer um reel disso. O catolicismo não deve nada à tradição. E quando se diz um negócio desses, tem gente agora que está, né, rasgando as vestes, pegando, começando. Vai ser se o vídeo chegar em algumas audiências, vai ser mais comentado de todos os tempos. Mas por que não deve nada à tradição? Claro que existe a sagrada tradição. E isso não é o catolicismo ser devedor de alguma coisa, isso é parte do catolicismo, a sagrada tradição. O que é essa sagrada tradição? São aquelas palavras e costumes, né, recebidos pelos apóstolos e ensinados por ele com força de verdade, que se consolidaram na igreja e que se esclarecem também na questão dos dogmas. Então tem toda uma definição, isso é uma coisa. Outra coisa são certas formas culturais, mesmo que louváveis, certo? E muito recomendáveis em vários contextos, mas que as pessoas consideram que são, né, parte da revelação. Se não celebrar, se não vestir, se não usar tal língua, aí não é catolicismo verdadeiro, né? Ou aí está querendo uma coisa revolucionária. Outro dia desse, um amigo me relatava que ele ouviu uma expressão, é problemático, o pessoal não está rezando o rosário de sempre. Já disse assim, bom, o rosário de sempre já complica um pouco, né? Porque afinal de contas a oração do rosário é uma oração que se desenvolve no 2º milênio. Então a igreja existia há pelo menos alguns séculos até começar a se organizar essa forma de devoção que é o Santo Rosário. E claro, né, se o Romano Pontífice tem autoridade para tantas coisas que são de lei da igreja, da liturgia, que dirá de propor também, né, as coisas para as devoções, certo? Então, né, que expressão é essa? Essa ideia desse de sempre, que não tem fundamento, né, nem da documentação histórica, nem na estrutura própria, né, da igreja, certo? Mas que são coisas louváveis, elementos culturais, tradições que também não tem motivo para serem dilapidadas, né, de maneira leviana, certo? Isso aqui, realmente, a igreja não deve nada a esse tipo de ideia de tradição. Algumas tradições podem ser superadas sem que a igreja deixe de ser igreja.
algumas coisas podem ser alteradas porque assim se tornou mais útil ao evangelho. E sem problema nenhum. É sobre essa tradição com T minúsculo e não a sagrada tradição que Chesterton fala aqui que a igreja não deve nada a ela. E digo mais, se nós olharmos para alguns autores, né, de pensamento conservador, existem pessoas que confundem uma coisa com a outra, né? Se eu pensar filosofia política conservadora, é uma filosofia política que também tem seus aspectos problemáticos quando analisada e criticada à luz do ensinamento da igreja. Tá? Agora, eu já ouvi, né, gente conservadora praticamente dizer o seguinte, que em tal contexto é contrário ao avanço da Igreja Católica, porque a religião tradicional é outra. Bom, isso é um absurdo. É essa ideia de tradição que a Igreja, né, passa ao largo, tá? Não é que passa ao largo porque necessariamente é a favor ou contra. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, uma coisa que vai fortalecer muito a relevância da igreja na sociedade é a igreja falar com muita qualidade daquilo que é o métier dela, né? Então isso é uma coisa importante para, né, as pessoas verem que, poxa, isso aí o pessoal entende bem. Então, nós temos isso diante de nós. A ideia de uma tradição com T minúsculo, a tradição por mera tradição, a transmissão de certos hábitos, é algo sim que em vários contextos pode e vai ser contrariado pelo ensinamento católico. É isso aqui que Chesterton está dizendo. Em contexto de países protestantes, onde o tradicional é ser calvinista, é ser puritano, é ser anglicano, é claro que o catolicismo vai chegar ali, e com essa tradição ele não tem, né, devedoria nenhuma, certo? Assim como não tinha nenhum compromisso com as tradições do mundo romano naquilo que contrariava a dignidade da pessoa humana, o culto que se deve ao Deus verdadeiro, e assim por diante. Ah, não, é tradicionalíssimo aqui sacrifício humano. Ah, é tradicionalíssimo, não sei o que mais, é tradicionalíssimo a escravidão. Então não, a tradição, por ser tradição, não torna as coisas nem certas nem honestas, certo? Mas é evidente que são coisas boas, né, e que deram certo há muito tempo. Claro que, né, as mudanças têm que ser bem pensadas. Uma vez mudado, patrimônios de muito tempo podem serem perdidos e aí realmente é problemático, porque para recuperar o que foi construído durante muitos séculos, né, é complicado, tá? Mas é disso que ele está falando. Mas eu achei muito importante, porque talvez você que me escute, né, ainda não tinha parado para pensar sobre esse tipo de coisa, tá? Do ponto de vista cultural e histórico, é interessante para você, se você mesmo não tendo nenhum compromisso com o catolicismo, né, é interessante pensar essas coisas, ter clareza dessas coisas, né? Agora, se você é católico, é para ontem, né? É para ontem refletir e se dar conta, né, de certas coisas para não ser pego em falácias, tá? Continuando, em lugares onde a tradição nada pode fazer por si, em lugares onde a tradição lhe é hostil, o catolicismo está se infiltrando por seus próprios méritos. Outra coisa muito importante também é isso. Precisa todo mundo muçulmano, né? Por exemplo, ou todo mundo oriental fundamentado ou na tradição taoísta, confucionista, budista, shintoísta, certo? É evidente que tem vários pontos de contato e de diálogo, mas é evidente que se houver um processo de cristianização desses povos, dessas culturas, muitas tradições vão ser mudadas ou verdadeiramente abandonadas. Não como tradição, mas como verdade, os méritos do catolicismo, né? Está entrando nesses lugares não como tradição, mas como verdade. O pai de alguma família puritana americana ou anglicana descobre que todos os seus filhos estão se afastando do seu comprometimento mais ou menos cristão, considerado normal no século XIX, e partindo em várias direções, buscando várias crenças ou tendências que ele chamaria de modismo. Um dos seus filhos torna-se socialista e pendura na parede um retrato de Lenin. Uma de suas filhas torna-se espírita e começa a brincar com o tabuleiro Ouija. Outra filha interessa-se pela ciência cristã e provavelmente um outro filho se aproximará de Roma. No momento, a questão é que, do ponto de vista do pai e mesmo da família, todas essas coisas são sentidas à maneira das novas religiões, dos grandes movimentos, dos entusiasmos que arrebatam os jovens e irritam e confundem os mais velhos. E, de fato, o catolicismo, mais do que outras tendências, frequentemente é tratado como se fosse uma das loucas paixões da juventude. Tias e tios otimistas dizem que os jovens vão superar isso como se fosse um amor de criança ou uma paixonite infeliz pela balconista. Tios e tias mais sombrios e severos, talvez de um período mais antigo, costumavam se referir a isso como uma indulgência indecente, como se a literatura a respeito fosse pornografia.
Newman menciona casualmente, como se não houvesse nada de estranho com isso à época, que um universitário flagrado com um manual ascético ou um livro de meditações monásticas se via marcado com um sinal de reprovação, como se tivesse sido flagrado com um livro de coisa feia. Ele se refocilava nos prazeres sensuais da hora nona e inflamava sua luxúria contemplando um número incorreto de velas. Talvez já não seja a norma considerar a conversão como uma forma de dissipação, mas ainda é comum considerar a conversão como uma forma de revolta. E no que diz respeito às convenções estabelecidas em grande parte do mundo moderno, é uma revolta. O comerciante honrado da classe média, o fazendeiro digno do meio oeste, ao enviar o filho para a universidade, sente alguma preocupação de que o filho se enturme com ladrões, pensando nos comunistas, mas sente o mesmo quando pensa no filho se enturmando com católicos. Ele não sente medo de que o filho se enturme com calvinistas. Não teme que seu filho se torne um supralapsário no estilo do século XVII, apesar de detestar essa doutrina. Não se inquieta com a possibilidade de seu filho adotar conceitos extremos do sola fide, que já foram comum entre os metodistas mais extravagantes. Não aguarda aterrado o telegrama que informará que seu filho se tornou um quinto monarquista ou se juntou aos albigenses. Não fica acordado à noite se perguntando se o Tom lá em Oxford se tornou luterano ou seguidor do lollardismo. Ele reconhece as religiões como religiões mortas, ou pelo menos como religiões velhas, e só tem medo das religiões novas, só tem medo das novas ideias frescas, provocativas, paradoxais que viram a cabeça dos jovens. E junto com essas perigosas religiões juvenis, situa a novidade e o frescor de Roma. Isso é bem estranho porque Roma não é exatamente nova. Entre essas novas e irritantes religiões, é uma religião bem velha, mas é a única religião velha que é nova. Quando o catolicismo ainda era literalmente uma nova religião, sem dúvida, muitos pais romanos se viram na mesma posição do pai anglicano ou puritano. Eles também viram seus filhos partindo em direções estranhas e deserdando os deuses do lar e o templo sagrado do Capitólio. Eles também viram um dos filhos se juntando aos cristãos em sua igreja e possivelmente nas catacumbas. Mas eles veriam que, entre os outros filhos, um só queria saber dos mistérios de Orfeu, outro queria seguir Mitra. Um outro era neoptagórico, que tinha aprendido o vegetarianismo com os hindus e assim por diante. Embora o pai romano, ao contrário do pai vitoriano, pudesse se dar ao luxo de exercer a pátria potestas e cortar as cabeças de todos os hereges, não podia cortar o fluxo de todas as heresias. É raro agora que um pai nervoso avise seus filhos sobre a companhia indesejada do touro de Mitra, ou precise afastá-lo da contemplação exclusiva de Orfeu. E embora sempre tenhamos tido vegetarianos conosco, a maioria deles sabe mais sobre teor proteico do que sobre Pitágoras. Mas aquela outra extravagância juvenil ainda é bem jovem. Aquela outra religião nova mostra-se nova outra vez. Aquele modismo passageiro recusou-se a passar. E aquela experiência antiga de modernidade ainda é moderna. Para o pai protestante, ainda é exatamente o que era para o pai pagão. Podemos dizer simplesmente que se trata de um aborrecimento, mas de qualquer forma é uma novidade. Não é algo a que o pai esteja acostumado ou a que o filho esteja acostumado. Veio e veja como algo fresco e perturbador para os gregos, que estavam sempre à busca de coisas novas, ou para os pastores que primeiro ouviram os brados sobre as colinas falando da boa nova, que chamamos de evangelho. Podemos explicar o fato de que os gregos na época de São Paulo consideravam o catolicismo como algo novo, porque realmente era. Mas quem explicará o fato de que ainda ser tão novo para o último convertido como foi para o primeiro dos pastores? É como se um homem com 100 anos de idade entrasse nos Jogos Olímpicos para competir com os jovens atletas. Isso sem dúvida seria a origem de uma lenda. Há algo igualmente lendário a respeito de uma religião que tem 2000 anos de idade e que subitamente surge como rival das novas religiões. É isso que tem de ser explicado e que não pode ser racionalizado. Nada pode transformar a lenda em mito. Ouvimos com nossos próprios ouvidos e vimos com os nossos próprios olhos a grande querela moderna entre jovens católicos e velhos protestantes, e é o primeiro elemento a se reconhecer em qualquer estudo da conversão moderna. Pessoal, eu acho que daí está tudo dito, como diz o velho ditado, na regra do jogo está tudo dito, e
E, de fato, me parece, inclusive nesses comentários que eu fiz sobre a tradição, nós temos esses movimentos de renovação, né, e de agitação religiosa em algum grau, né, vindo realmente dessas juventudes, né? Claro que existem esse público aí de adultos propriamente ditos, na casa entre os 35 e 45, que representavam uma minoria há 20 anos atrás e hoje encontram voz também em outros grupos, né, dentro, né, do catolicismo e do movimento religioso como um todo, tá? Mesmo dentro da filosofia, como uma coisa afim, né, da teologia e da religião, certo? Mas parece que aparece cada vez mais, né, o desejo dessa juventude de ver novamente algo que surge de novo, certo, em suas vidas, porque parece que a solução dos antigos, né, não soluciona mais. Curiosamente, né, às vezes errando muito nesse quesito, às vezes simplesmente sendo mais empolgados e outras vezes só simplesmente estando certos, esses jovens não têm olhado para criar coisas novas. Eles têm olhado para resgatar antigas riquezas. Isso em vários campos da vida, da cultura e do pensamento. Bom, eu vou ficando por aqui. Recomendo, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar também, assim como se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações de novas postagens. Fica aqui mais uma recomendação de livros para você ir lá na nossa livraria e poder conferir as novidades, em especial aqui a recomendação Igreja Católica e Conversão de G.K. Chesterton, que por essa amostra vocês já puderam ver que é um texto de primeira com tudo que Chesterton escreve. Até a próxima.